Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura, na Rádio Transforma e na Revista em Comunidade. Como habitualmente, peço-lhes para partilharem o programa, colocarem gosto, ouvirem até ao fim e, sobretudo, subscreverem o canal da Rádio Transforma, o que é muito importante para este projeto de cultura e liberdade sem fins lucrativos. Começaremos por falar de Portugal. O Primeiro-Ministro deu esta semana uma entrevista a uma cadeia de televisão em que ele mostrou uma preparação, talvez até uma certa arrogância, porque realmente ele destaca-se de toda a oposição. E tentou mostrar que o país não estava tão mal como as televisões dizem, e efetivamente os meios de comunicação todos os dias abrem com tragédias, são hospitais cheios de problemas, é escolas cheias de problemas, é habitação que falta, parece que o país é um país de miséria. E ele mostrou que não é bem assim, mostrou que tem havido um aumento do investimento na saúde, na habitação, na educação e que, afinal de contas, o país não está tão mal como isso. E a verdade é que, internacionalmente, também Portugal é considerado como estando bastante bem. As agências de notação já subiram o rating da dívida portuguesa para A, e isso é excelente. E uma notícia que ocorreu esta semana, excelente para Portugal, é que a dívida pública a 2 anos já tem uma taxa de 3,18% e a dívida pública alemã tem uma taxa de 3,21%. Isto é, pela primeira vez na história, a dívida pública portuguesa custa menos a financiar-se do que a dívida pública alemã. Ora bem, parece que as oposições ficarão caladas face a esta realidade. Mas isto é apenas uma parte da realidade, porque aquilo que as televisões transmitem não é uma mentira. Efetivamente, o país está com um gravíssimo problema de habitação. Há falta de habitação, sobretudo para as classes médias e classes baixas. As classes médias estão a ser expulsas do centro das cidades, ou das cidades mesmo, das grandes cidades, para ir para a periferia, com problemas gravíssimos de transportes, porque não há transportes eficientes. Por outro lado, a saúde, embora tenha havido um aumento de investimento enorme na saúde nos últimos 8 anos, a verdade é que esse investimento foi em grande parte também canalizado para o financiamento por parte do Serviço Nacional de Saúde dos privados. Grande parte da despesa pública em saúde é destinada ao financiamento dos privados que completam aquilo que o Serviço Nacional de Saúde não consegue fazer. A verdade é que isso sucede porque o investimento verdadeiro no Serviço Nacional de Saúde, em mais médicos, na qualidade do serviço médico, não tem tido correspondência com o aumento de investimento por parte do Estado na saúde. E, finalmente, no que toca ao ensino. Embora ele tivesse dito, e é verdade que grande parte das escolas abriram com os professores, com a totalidade dos professores, a verdade é que isso só sucedeu porque grande parte dos professores não têm as habilitações absolutamente necessárias e não são propriamente
profissionais da educação formados para ensinarem. São professores de recurso com os defeitos que isso implica no que toca à qualidade do ensino. E ainda não se conseguiu que a carreira de professor fosse verdadeiramente atraente. Há duas profissões que eu não tenho dúvidas que deviam ser distinguidas da generalidade das profissões, nomeadamente no que toca às carreiras da função pública. Por um lado são os médicos, por outro lado são os professores. Sem saúde não há educação e não há mais nada. Sem educação também não há um país verdadeiramente progressivo e livre. Ora, se é certo que o país não consegue recuperar para todas as carreiras da função pública aquilo que a função pública perdeu durante o governo de Passos Coelho, os 6 anos e pouco, a verdade é que isso devia ser feito para os professores. Pode não ser no ano, nem 2, nem 3, mas pode ser em meia dúzia de anos. E isso não constituirá um grande problema para o Orçamento Geral do Estado. Claro que as outras carreiras da função pública irão protestar, mas o poder, o governo, tem de saber resistir e tem de mostrar aos cidadãos que os médicos têm de ser bem remunerados. Repare-se que um especialista não só são os 6 anos de faculdade, mas são 4, 5 ou 6 anos de especialidade depois, são os anos de internato geral, são os anos de internato de especialidade, são imensos anos para se conseguir ser especialista. E só realmente gente que tem uma dedicação enorme à medicina é que consegue ser médico. E essas pessoas, o sacrifício dessas pessoas, o sacrifício de vidas dedicadas ao estudo e à profissão, tem de ser devidamente compensado. Por outro lado, a carreira de professores também deve ser dignificada, porque os professores são absolutamente indispensáveis para o funcionamento de uma sociedade livre, justa e de progresso. E portanto, as outras profissões têm de aceitar esta distinção. Por isso, apelamos aqui ao Governo para que invista de uma maneira séria nas carreiras médicas e nos professores para atrair cada vez mais médicos e cada vez mais professores, de modo que os médicos recém-formados e recém-especializados não fujam para o estrangeiro, onde ganham muito melhor e trabalham menos, e os professores também tenham no ensino uma carreira atrativa que leve quem estuda a enverdar pela carreira de professor, que é uma carreira nobilíssima, que é essencial, como disse, para o progresso, para a liberdade e para a justiça social neste país. A habitação, pois o Primeiro-Ministro aceitou que falhou na habitação, e ainda bem que aceitou. Agora, é tempo de começar a investir em força na habitação pública e acabar, nomeadamente, com o alojamento local e acabar com os benefícios que tem, nomeadamente sociedades offshore que não pagam impostos aqui em Portugal, não pagam IMI, e isso tem de acabar. É uma injustiça, não só uma injustiça, mas também leva a que os preços da habitação em Portugal subam de uma maneira absolutamente especulativa e que as classes médias e classes mais baixas não tenham acesso a esse direito essencial que é o direito à habitação, de que depende também o próprio direito à saúde e o próprio direito à educação. Falamos agora
da Ucrânia, que continua em guerra, e aquilo que se nos afigura face ao falhanço completo da ofensiva que decorreu desde junho até agora. As forças ucranianas falharam redondamente na contraofensiva. Houve dezenas de milhares de mortos nesta contraofensiva falhada. Agora a Europa reconhece que já não tem munições. Agora a Europa reconhece que já não tem dinheiro para suportar uma guerra na Ucrânia. Os Estados Unidos também começam a fraquejar no apoio à Ucrânia. E a Rússia, pelo contrário, a Rússia mostra todo o interesse em que este conflito continue, porque, como disse Medvedev, e como parece que se está já a preparar, vai haver uma outra ofensiva russa, agora na zona de Kharkiv e também em direção a Odessa, e particularmente Odessa está nos objetivos russos. Odessa, que historicamente sempre fez parte da Rússia e que a Rússia quer sua a todo custo. Era importante que Zelensky percebesse isso, que os Estados Unidos e a Europa percebessem isso e que terminasse imediatamente esta guerra, a fim de que a Rússia e a Ucrânia passassem a viver em paz, respeitando os limites atuais, porque o Donbass e a Crimeia são de maioria de população russa, e um referendo, certamente, mesmo organizado pelas Nações Unidas, que se poderia perfeitamente fazer. Repare-se que se aceitou referendo na Checoslováquia, e a Checoslováquia separou-se e dividiu-se na República Checa e na Eslováquia. Outros referendos são aceitos frequentemente pela União Europeia e não se percebe porque é que esse referendo não seria aceito. E não tenhamos dúvidas que um referendo no Donbass e na Crimeia daria a integração do Donbass e da Crimeia na Rússia, mesmo que esse referendo fosse organizado e supervisionado pelas Nações Unidas. Portanto, é uma forma de se encontrar a paz para o martirizado povo ucraniano, e Zelensky tem de se convencer que a sua arrogância e os interesses, não só é apenas a arrogância do Zelensky, são também os interesses dos oligarcas ucranianos em confronto com os oligarcas russos, que estão em grande parte por trás disto, juntamente com, obviamente, os interesses do complexo militar e industrial americano. Esperamos que realmente esta guerra acabe, e estamos convencidos que irá acabar até ao final do ano. Já o dissemos aqui, a ida dos ministros da União Europeia, dos primeiros ministros e dos ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia a Kiev recentemente não foi outra coisa senão uma forma de pressionarem Zelensky a aceitar um cessar-fogo e aceitar compromissos para a paz. Esperamos que isso aconteça a muito curto prazo para pôr fim ao sofrimento do povo ucraniano, porque é já o povo ucraniano que está cansado, é a União Europeia que está cansada e a opinião pública americana que estão cansados. Parece que a opinião pública russa não está assim tão cansada, ao contrário do que afirma a propaganda ocidental. E, portanto, Putin está em condições de continuar esta guerra, que só poderá ter um desfecho cada vez mais favorável à própria Rússia. Finalmente, não podemos deixar de falar na Revolução Chinesa. Comemorou-se agora no dia 1 de outubro e a transformação da China de então para cá é absolutamente extraordinária. Repare-se na humilhação que a China sofreu pelas potências ocidentais, pela França e pela Inglaterra, nas guerras do ópio. Repare-se na humilhação que sofreu
na revolta dos Boxers. Na humilhação que sofreu por parte do Japão na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Agora, ninguém se atreve a enfrentar a China. E a China conseguiu este notável progresso apenas nos últimos 40 anos. Foi absolutamente notável o progresso da China. E demonstrou que, afinal de contas, há algo que a esquerda devia aprender. Se é certo que a China é um país em grande parte capitalista, a verdade é que demonstrou uma coisa que toda a esquerda devia aprender. É que o mercado é essencial para um bom funcionamento da economia. Tradicionalmente, a esquerda liga o mercado ao capitalismo. Não é verdade. O mercado não é a essência do capitalismo. A essência do capitalismo é a propriedade privada dos meios de produção e o mercado é apenas um modo de funcionamento da economia capitalista que pode ser perfeitamente um modo de funcionamento de um outro tipo de economia não capitalista. E deve ser o modo de funcionamento de uma outra economia não capitalista, de modo a conjugar-se a vontade e os interesses dos consumidores com a própria produção de bens para o mercado. Era bom que a esquerda atentasse nisso e mudasse o seu discurso, precisamente para que o progresso económico e a justiça social andassem lado a lado e os conceitos tradicionalmente defendidos pela esquerda não fossem contestados pela direita, dizendo que a esquerda é a difusora da pobreza, uma igualdade na miséria, enquanto que eles são difusores da riqueza e do crescimento. O que não é verdade. São difusores da concentração da riqueza num cada vez menor número de cidadãos, enquanto que as classes mais baixas, as classes médias, têm uma distância cada vez maior de riqueza relativamente a um cada vez mais reduzido número de detentores do poder económico, que são também os detentores do poder político nas sociedades capitalistas. E com isto termino, despedindo-me com amizade até o próximo Política Impura, pedindo-lhes novamente que partilhem, subscrevam o canal da Rádio Transforma, o que é muito importante para este projeto de liberdade, igualdade e fraternidade sem fins lucrativos.